Uma vez, o sol e o vento apostaram qual dos dois poderia tirar o casaco de um peregrino que subia uma ladeira. Eles combinaram qualquer prêmio na aposta e ficaram na rinha, cada um no seu turno, nos seus esforços possíveis. O vento soprou e soprava mais do que o lobo mau da história, mas nem adiantou por força e tentar arrancar o casaco na ventania. Quanto mais ventava, mais o homem puxava para si o pano. Já o sol, na sua vez, aumentou os graus de quentura e isso lhe bastou. O peregrino, suando em bicas, ainda mais que estava subindo uma ladeira, logo tirou a roupa excessiva. Prezados, eu sou Arlen Eduardo, músico e arte educador, e mais uma vez estamos na Biblioteca Comunitária de Aratu para conversar um pouco sobre literatura. Hoje, a nossa conversa especificamente é sobre um tipo de narrativa chamado romance. Romance é uma narrativa longa que envolve personagens que se movimentam dentro de uma trama que acontece num lugar e num tempo determinados. O romance que eu acabei de ler para vocês chama-se Eu Que Não Amo Ninguém, do escritor baiano Franklin Carvalho, e foi lançado agora no ano de 2021 pela editora Reformatória. Nesse romance, o personagem principal chama-se João de Isidoro. É um baiano que presta serviços a um pai de santo. Este pai de santo lhe dá a responsabilidade de entregar um feitiço nas Alagoas a um fazendeiro que tinha encomendado um pó para atrair as mulheres. João de Isidoro resolve não entregar o feitiço verdadeiro, cria um embuste, um falso feitiço e entrega a este fazendeiro e, em consequência disso, ele é obrigado a trabalhar como um escravo para esse fazendeiro até conseguir se libertar. Para saber os detalhes dessa história, eu recomendo que vocês leiam Eu Que Não Amo Ninguém, do Franklin Carvalho. Mas já temos aqui os elementos suficientes para conversar um pouco sobre o que é um romance. Neste romance, como em todos os outros, temos um personagem principal, uma história que se desenrola até o desfecho, e temos também um tempo em que isso ocorre. O tempo pode ser cronológico, as coisas acontecem uma após as outras, ou o tempo pode ser psicológico, quando em alguns momentos a narrativa é interrompida por uma lembrança, por uma memória do narrador. Neste romance isso acontece diversas vezes. Nós lemos ao mesmo tempo o momento em que João se encontra nas Alagoas, mas lemos também as memórias que ele tem do que aconteceu antes na Bahia e do que vai acontecer na cidade de Alcântara, que são as 3 locações em que esse romance se desenvolve. O fazendeiro, os empregados da fazenda, os habitantes da cidade das Alagoas que ele conhece são os personagens secundários, que vão desempenhar ações que estão todas relacionadas na mesma trama. Então, à medida em que essas ações vão sendo descritas, a trama geral do romance se desenha e tudo se conduz para o desfecho, que vocês vão conhecer lendo o romance. Um outro exemplo de romance, esse da literatura universal, chama-se Crime e Castigo, do escritor russo Dostoiévski. Esse livro narra uma ação específica do personagem Raskolnikov, que também terá uma grave consequência. Ele comete um assassinato e depois ele fica atormentado pela sua consciência até o final, quando ele decide se entregar e pagar por esse crime. Durante todo esse processo, a gente vai conhecendo detalhes da família de Raskolnikov, das pessoas com as quais ele estuda, os amigos, os companheiros de farra, e a gente acaba conhecendo também todo o cenário da Rússia naquele momento. Então, um romance, além de trazer para nós a informação do personagem principal, ele nos dá a conhecer todo o contexto da época a que ele se remete. Então, romance é uma das formas de narrativa textual que vocês encontram na Biblioteca Comunitária de Aratu, como encontram em todas as outras bibliotecas, e são narrativas longas que vão lhe oferecer conhecimento sobre diversas culturas e diversos personagens.